Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão, contra tudo e contra todos, por aí vai. Galera, calma, muita calma nessa hora. Bernard no Palmeiras, campeão da Libertadores no Galo em 2013. Bernard, depois de sair pro Shakhtar Donetsk, rolar aí mundo afora, né? Se eu não estou enganado, tá no Panathinaikos, ele tá para vir para cá pro Brasil de novo, porque o Atlético Mineiro é interessado nele, mas parece que o Palmeiras estaria também interessado. Só que isso parece que é uma notícia fake, né? O UOL jogou essa bomba no ar aí, mas parece que o Palmeiras mesmo já desmentiu esse interesse aí, e a gente fica naquela curiosidade, será? Mas é estranho, né? O Palmeiras tem interesse aí no Bernard, que agora tá com 31 anos, curiosamente a mesma idade do Dudu, né? Então, onde eu sei. E o Dudu teve esse problema aí, o Bernard seria para mim uma ótima opção de jogador para o Palmeiras ali, poderia ajudar muito o Palmeiras, inclusive ser um bom reserva para o Dudu, mas primeiramente eu quero que você deixe seu like nesse vídeo aí, se você gostaria de Bernard no Palmeiras, coloca aí Avante Bernard, coloca aí Avante Bernard, e eu vou trazer agora para você então o que a imprensa falou quando eles divulgaram isso aí, tá? Soltaram aí há 1 ou 2 dias aí essa conversa, e olha só os argumentos deles para o Palmeiras disputar o Bernard com o Atlético. Bernard, números dele no futebol europeu, Shakhtar Donetsk, do período de 2013 a 2018, 157 jogos, com 25 gols, 28 gols, 25 assistências no Everton. Na Inglaterra, na Premier League, 2018 a 2021, 84 jogos, 14 gols, 11 assistências. E no Panathinaikos, de 2022 a 2023, até agora, né? 59 jogos, 6 gols e 9 assistências. Falamos aqui fora do ar. Tanto do Bernard, desses anos todos, seleção brasileira, Shakhtar, tudo isso. E ele só tem 31 anos. Saiu jovem, né? Ele explode no Atlético, faz um grande campeonato brasileiro em 2012, Libertadores 13, e uma semana depois da Libertadores já estava vendido para o Shakhtar, né? Por 25 milhões de euros na época. Então ele construiu praticamente toda a sua carreira fora do Brasil. Acho que é natural nesse momento pensar num retorno. É sempre bom você ter a noção, né, que uma coisa é um jogador de 20, 21 anos em termos de explosão, velocidade. Agora, aos 31, a característica dele já muda um pouco, né? Mas acho que pensando num jogador que possa compor, ajudar, o Atlético, o Filipão gosta de ter esse jogador de lado de campo, né? O elenco não foi montado pensando tanto nisso. O elenco da temporada passada foi mais pensado em como jogava o Kudê, né? Que não joga com pontas, que joga com 2 atacantes. Então, poderia ser uma boa possibilidade. O Palmeiras já buscou um jogador móvel para o ataque, né? O Bruno Rodrigues, mas acho que sempre que você pode reforçar o elenco é bom. Tem muito do que o jogador quer também, né? Futebol não é sempre só a parte emocional. Claro que um grande retorno ao Atlético seria uma história muito bonita, mas o jogador tem que pensar no que é melhor para ele, né? E outra, se o Panathinaikos o liberaria agora também, pensando que a temporada ainda está no meio, né? E o time ainda tem seus objetivos. Se seria para agora ou para o meio do ano. Tecnicamente é um jogador que pode render muito no futebol brasileiro. A gente viu os números que ele vai caindo de produção. A coisa vai mudando ao longo da trajetória dele no cenário dos clubes lá fora. Agora, ele tem lugar nos 2 times para ser utilizado. Titular, não sei. E aí vai depender de como os times vão ser montados. O Palmeiras é um time que já está mais encaixado, apesar da ausência do Dudu. É um time que está mais encaixado, já com uma filosofia, uma ideia estabelecida. Quando ele chega, ele tem que se adaptar a essa filosofia, como foi o próprio Dudu, que era ídolo no clube. Talvez no Atlético Mineiro ele tenha mais espaço, pela necessidade e pelo elenco que hoje o Atlético Mineiro tem. Então, é o que o Bertozzi falou. Qual é a vontade do jogador? Mas o Palmeiras, o Rony, tudo bem que o Rony terminou a temporada embaixo, mas não tem o Endrick, o Dudu ainda não volta. Também teria espaço. Acho que nesse primeiro momento, pelo que a Nath até colocou, né? Uma tranquilidade maior para a volta do Dudu aí. Eu acho que o Palmeiras vai ter uma grande questão para resolver lá no meio do ano, que é a saída do Endrick, né? E tem a possibilidade da saída do Arthur também, né? Sim. E pelos valores que se falam, seria uma venda que até, se o valor for o que está se falando mesmo, tem que fazer, né? Opa! Tem que fazer, não tem nem que pensar muito. Se pensar no que gastou e no que... Exato. Você ainda conseguiria não só o retorno técnico, mas o retorno financeiro. O custo-benefício? O custo-benefício é fantástico. Então, acho que... E o Bernard vindo, entre aspas, de graça, né? Claro, salário, luvas, todas essas questões, poderia ser interessante, sim. Mas eu acho que ele teria um encaixe muito bom no Palmeiras também, hein?
Não, teria, assim. Titular, hein? De novo, assim, é um jogador que você precisa projetar o que ele é hoje. Sim. Tá? Você viu as imagens ali, muitas vezes jogando até mais por dentro, às vezes não só de lado de campo, mas vindo trabalhar como um armador, como um jogador inteligente, criativo, de último passe. Vamos ver, a gente não perguntou pro Panathinaikos também. Eles querem se desfazer do Bernard agora, né? Esse é o ponto também. Porque às vezes o jogador tá ali cavando, mas a negociação é triangular, né? Você precisa... O clube tem um jogador sob contrato e tem seus objetivos na temporada também. E lá tá na metade da temporada, exatamente na metade da temporada. Mas que seria... Agora, falando do lado do Galo, junto com a turma na frente, seria ótimo também, a relação, né? Claro, hoje, você pensar Hulk, Paulinho, Scarpa, ele entra na fila, sentadinho no banco e vai esperar a vez. Depende de como o Felipão for montar a equipe. É que eu não consigo imaginar. Ele imaginou lá atrás tentar puxar o Paulinho para o lado, afastar o Paulinho do Hulk. E o Atlético voltou a engrenar quando ele teve a dupla do jeito que sempre funcionou. Hulk e Paulinho, 2 atacantes. Então eu acho que é uma coisa que ele não deve nem pode mexer. Mas é bom ter opções, né? Opções. Quando o presidente fala ali em ter 15, 16, ele está falando que se é para trazer agora, você tem que ter certeza que é para fazer diferença. Sim. Trazer só para compor já tem um monte. Exato. Né? Ou você traz um cara que vai ser importante, que vai ajudar, que vai elevar o nível, ou não precisa. Jogador de composição de elenco, ele já está cheio lá. Mas pelo projeto... por amor Galo, né? Pelo projeto. Existe, né? Agora pelo projeto de brigar por título todos os anos, já um time consolidado. Se você for pensar em tranquilidade e estar em um lugar que você sabe que vai ter um planejamento e que esse planejamento vai ser seguido ao longo da temporada, é o Palmeiras. O Atlético Mineiro, ele ainda é uma interrogação do que foi na temporada retrasada, do que foi na temporada passada, da expectativa que se criou, da quebra de um planejamento ou de uma ideia de um planejamento no meio da temporada passada. Mas foi o treinador, mas e o ambiente interno? O quanto ele corroborou para que as coisas fossem desenhadas da forma como foi. O Atlético tem vivido anos de sempre ruptura no meio do ano, né? Exato. Então, ver se o Filipão consegue romper com isso. Ele teve um início muito complicado, uma reta final de Brasileiro boa. Com parênteses, né? Jogos muito ruins com equipes da parte de baixo da tabela, que acabaram minando até as possibilidades de título na reta final. Mas eu consigo entender a continuidade até por essa questão, né? De, uma hora precisa parar de 6 em 6 meses, mudar e seguir. Tentar resolver os problemas, mas seguir. Mas você precisa de um mínimo de estabilidade, né? Bom, o Filipão já conhece ele, né? Vamos ver, quem será que consegue tirar mais do Bernard aos 31 anos? O Filipão conhece bem já, na seleção brasileira. Em 2013 e 2014. Foram 13 jogos com o Filipão, 4 como titular, 31 minutos cada jogo, um gol e uma assistência. Ele acaba carregando o estigma de ter substituído o Neymar naquele jogo. Quando, assim, o óbvio para quase todo mundo era ter entrado com um jogador a mais no meio de campo. É fácil falar agora? É fácil falar agora. Mas era fácil falar na época. No dia, na hora. Já era uma coisa... Mas, enfim, é claro, gente. Todo mundo que participou daquele jogo carrega um pouco de estigma. Não é justo, porque ninguém perde sozinho, né? Todo mundo tem a sua parcela. Mas acabou marcando para todo mundo, né? Não tem jeito. Ele carregou isso aí, viu? Carregou, né? Uma galera ali carregou, né? Júlio César carregou. Você pega, cara, hoje, o Dante. O Dante com 40 anos é talvez o melhor zagueiro jogando na Liga Francesa. O time dele é uma rocha impenetrável, o Nice. E até hoje você fala de Dante, os caras não entendem que o cara é ídolo do Bayern de Munique, que é um dos maiores zagueiros brasileiros da última década. E o Dante do 7-1. E não é o Dante do 7-1, é um baita de um zagueiro, um cara de uma carreira brilhante que você só pode bater palma pra ele. Como todo mundo ali tem as suas carreiras, né, e as suas histórias, e cada um escolheu um caminho. O Oscar acabou escolhendo ir para a China, né, que é um cara que poderia ter feito uma carreira na Europa também, mas... Jogou um pouquinho só, né? Cada um faz as suas escolhas, é normal. Jogou um pouquinho no Chelsea e foi ganhar dinheiro na China. Né? Até hoje, né? Tá lá, eles têm um contrato longo e os caras perguntam, você quer sair? Não. Você pergunta se ele quer sair, ele fala pra quê? Você quer sair? Quero. Você quer ganhar menos? Não, o Pix não tá caindo em dia. O cara fala, os chineses pagam em dia. Agora, perfil de técnico, o Filipão e o Abel, quem pode tirar mais do Bernard, hein? Boa questão, né? São ideias diferentes de futebol, né? São pessoas que enxergam futebol diferente e que lidam com seus jogadores de forma diferente.
Então, assim, eu acho que são perfis diferentes. O Abel já demonstrou que consegue, dentro de um time, motivar o time e extrair o máximo dos seus jogadores em posições diferentes. Ele consegue colocar um jogador e fazer ele assimilar de que ali ele também pode render muito, e ele rende. Então, por esse motivo, hoje, eu acho que o Abel teria a condição de tirar mais do Bernard. E de novo, a questão do Filipão, eu penso mais no esquema que o Atlético joga hoje. Então, seria um jogador, acho que para dentro dos jogos, tentar algo diferente, tentar uma mudança de esquema vindo do banco de reservas. Mas a gente falou agora há pouco, gosta do jogador, conhece o jogador, lá atrás já deu oportunidade ainda muito jovem, então acho que faz bastante sentido também. Acho que para os dois faz sentido, né? Para os dois faz sentido. É um jogador que hoje não seria uma contratação absolutamente cara, né? Acho que dinheiro ele já acumulou bastante ao longo da carreira. Acho que ele tem noção também que não seria uma contratação para quebrar a banca, vamos dizer assim, né? Com as informações também do lado do interesse no mercado, principalmente do Palmeiras, né? Porque do Galo a gente já viu aí a palavra do presidente meio que desconversando também, Mendel. É isso mesmo, Mari. Do Palmeiras que a gente tem foi esse contato que o Palmeiras fez com o Portal UOL depois da publicação desta informação, dizendo que o Palmeiras não está indo atrás do Bernard neste momento. A tendência realmente seria que ele que ele fosse para o Atlético Mineiro, seria algo mais viável pela identificação que ele tem com o clube. Bicampeão mineiro, campeão da Libertadores em 2013, claro, tem essa identificação muito forte, então seria algo mais provável, digamos assim, a ida dele para o Atlético Mineiro. O Palmeiras está no mercado, contratou até este momento 2 jogadores, o Aníbal Moreno, que veio do Racing, e o Bruno Rodrigues, o atacante do Cruzeiro. Em relação ao Caio Paulista, a gente fica na expectativa, deve ser anunciado aí nos próximos dias, ele que jogou a última temporada pelo São Paulo, tinha contrato com o Fluminense até o fim do ano passado. O Palmeiras entrou na jogada para a contratação do Caio Paulista e aí existe essa informação então do Portal UOL, Atlético Mineiro e Palmeiras disputando o Bernard, jogador de 31 anos, como vocês colocaram aí, tem contrato até o meio deste ano com o Panathinaikos, o clube grego. Essas duas equipes, de acordo com o Portal UOL, teriam reuniões nas próximas semanas com o staff do Bernard para tentar assinar esse pré-contrato, mas pela identificação com o Atlético Mineiro, pela resposta que o Palmeiras deu ao Portal UOL, a gente poderia colocar que ele está nessa disputa aí mais próximo do Atlético Mineiro. Boa, Mendel, agora sim eu vou te liberar, tá? Agora sim você pode seguir na programação, mas te libero do Sport Center. Obrigada pelas informações e a gente já desce uma tela com os números do Bernard no futebol europeu, jogando então desde que ele saiu do Atlético, no Shakhtar, no Everton e agora no Panathinaikos. No Shakhtar ele ficou de 13 a 18, fez 157 jogos, 28 gols e 25 assistências. No Everton, 84 jogos, 14 gols e 11 assistências. No Panathinaikos agora 59 jogos, 6 gols e 9 assistências. A questão, a gente pegou aí no futebol europeu porque eu acho que a grande comparativa que a gente fala de um sucesso ou não, de um jogador no futebol europeu, independentemente se ele vai para os Emirados Árabes Unidos, enfim. É difícil também tirar da nossa memória, Mari, ou desassociar da nossa memória o que foi o Bernard no Brasil. Claro. Mas não é mais o mesmo Bernard, nós estamos falando de 2013 ali, depois de uma Libertadores, para 2024. Nós estamos falando de 10, 11 anos. De 21 para 31 anos. Exato. É uma outra vida, né, Mari? O que a gente pode falar sobre o Bernard hoje? Eu acho que um jogador que trabalha muito menos com a velocidade, né? Da memória afetiva do atleticano, principalmente, né? O Cuca até, na época, chegou a falar que o Bernard foi o melhor jogador com quem ele trabalhou, fazendo essa diagonal para cima dos zagueiros, né? Flutuando atrás dos zagueiros. Então, muito marcado justamente por conta dessa velocidade, né? Enfim, alegria nas pernas, o drible para cima. O que a gente tem hoje do Bernard, vendo os vídeos, analisando, acompanhando, é um jogador que pode, inclusive, atuar um pouquinho mais atrás dos atacantes, né? Como esse meia que pensa um pouquinho mais o jogo, caindo um pouquinho mais para a direita também. Então, acho que assim, o time que contratar o Bernard,
Ele ganha, talvez, num jogador que pode fazer mais de uma função, mas eu não sei se apostando do homem de velocidade pela esquerda. Então, acho que trabalhar com o Bernard hoje, você ganha um homem a mais para esse setor e aí você casa com os jogadores que você tem no seu elenco. Então, assim, no Palmeiras ele vem e ele faz o quê? Ele faz o lado do Dudu. O Dudu tem programação para voltar lá para o meio do ano, junho, julho. Tá, legal. No Atlético ele vai fazer o quê? O lado direito, que um pouquinho mais recuado, é onde o Scarpa vai talvez se encaixar. Mais na ponta é o Pavon, do lado esquerdo é o Paulinho, ele joga atrás de Hulk e Paulinho. Então, acho que é trabalhar muito mais com a realidade hoje do camisa 10 do Panathinaikos do que do ponto esquerda. Porque, querendo ou não, se a gente pensar até no Atlético 4-4-2, é difícil de encaixar. Porque aí você tem, sei lá, volante, o Otávio Batalha, Zarate, o Scarpa, Exatamente. E aí Paulinho e Hulk. Teria-se um 4-3-3, alguma coisa. A memória que a gente tem, né, que eu tenho muito do Bernard, é exatamente dessa jogada do facão, né? De um Atlético que às vezes até fazia aquela jogadinha clássica, que jogava a bola na frente, o Jô, ou até às vezes um zagueiro, dava uma raspadinha na bola e ele entrava em velocidade, cortando. Ele ainda também é um jogador que pode dar essa beirada de campo, talvez não com a mesma eficácia de um 21 anos, enfim. É uma contratação, assim, para mexer com o futebol. Por que a gente não trata o Bernard? Porque ele foi pra Copa, Donk. Ele foi o 7-1 que manchou. Ele não só foi pra Copa, como ele foi pra Copa diante de muita expectativa. Né? Exato. Assim, a gente que acompanhava lá de BH, a gente nunca imaginou o Bernard um cracaço de bola. Ele era um bom jogador. Acho que criou-se uma expectativa em cima dele que foi até um pouco vítima do que ele foi bem ali no Atlético. Mas é uma contratação que deveria talvez ter sido mais bem avaliada ou ter mais clubes de olho? Acho que sim, até porque a gente está falando de um cara de 31 anos e na questão de rendimento ainda, de disposição, ele entrega muito. Se você pegar hoje, entre os 4 principais jogadores em minutagem no Panathinaikos na temporada, está o Bernard. Então, fisicamente, ele ainda entrega. Lógico, tem essa questão que vocês muito bem colocaram. É 10 anos de diferença e para uma posição que faz muita diferença o impacto da idade. Então, um jogador que passou, se voltar ao Brasil, seria completamente diferente do que seria hoje, mas ainda é um cara que acho que entrega bastante. Talvez o que tornou ele um pouco distante é ter saído do centro já 3 temporadas, que são 2 anos na Grécia agora, 1 ano nos Emirados Árabes e antes teve a passagem pelo Everton. Por mais que esteve jogando na Premier League, a última temporada dele no Everton já atuando menos. Então acho que é um cara que acabou saindo um pouco do radar. Talvez por isso que a gente fale menos do que se falava na época quando ele vai pro Shakhtar, na Copa de 2014 também. Shakhtar, né? Foi muito bem. Teve um cara de... Ali, tanto de gols quanto de assistências. Exato. Então é um cara... E assim, do ponto de vista de como ele encaixaria, para mim ele encaixaria nos dois. Tanto na questão da ausência do Dudu, possibilidade, por mais que não tenha mais explosão, mas ele segue atuando como ponta. Possível ausência do Arthur. Exato. E ele segue jogando como ponta no Panathinaikos, alternando os dois lados. No Atlético Mineiro, é verdade, sobretudo com o Kudê, é o time que passou a atuar mais com 2 atacantes, o meia centralizado, mas você pode ter uma alternativa durante uma partida como um jogador como o Bernard, sobretudo numa temporada que você vai ter um desgaste muito grande. Então é um cara que acho que pode contribuir demais, mas sem dúvida, assim, acho que ele encaixa nos dois. Mas a história mais especial seria com o Atlético Mineiro por todo o envolvimento que ele sempre deixou público. Então, porque ele não só... Porque a gente sabe que, no fim das contas, o jogador também tem que pensar na carreira dele. Se o Atlético não fizer uma proposta interessante... Lógico. Claro. Que é um direito do Atlético também, ele tem total direito de negociar com outro clube. Mas, como né, a gente sabe que o Atlético sempre teve essa vontade ali de conversar, de manter a relação próxima. O Bernard não só ir na arena, mas ele ter também um espaço lá, de ter acompanhado, de estar envolvido como um torcedor e ser cria. Claro que aproxima mais e a gente imagina que seja a primeira opção dele. Agora, Mari, pensando aqui no Atlético, eu vou falar uma coisa que o torcedor do Atlético apaga depois que eu falar, tá? Eu vou falar e sair correndo e acabar o programa. O Bernard viria pro meio do ano. Porque acaba o contrato ali, ele assinaria a partir de junho, né? Que é o pré-contrato, viria de graça, ótimo. Na entrevista dessa do Atlético, o Rodrigo Caetano falou: nessa janela é mais difícil de vender jogadores. Talvez na janela do meio do ano o Atlético consiga fazer movimentos. Então você já está pensando numa reposição. Do Paulinho. Para quem sai, Isso não é uma informação, isso é um achismo, tá? Faz sentido. Porque ele pode vir como um presente por alguma perda durante a temporada. E uma perda que já está sendo adiada, né? Porque a expectativa incluía esse início, o fim da temporada passada, que foi espetacular.
A maneira como o Paulinho chega, como se encaixa a dupla com o Hulk, todas as conquistas, desempenho, enfim, essa crescente do Atlético, né, no segundo semestre, é o personagem do Atlético no ano de 2022. Isso pode acontecer. E aí, assim, a reposição, ela é à altura. A gente não está falando de jogadores exatamente iguais e nem em momentos, né? Mas se trabalha com essa possibilidade, pelo menos é um nome em que o torcedor ele já tem um conhecimento e também um certo apego. Porque é diferente você falar de um Atlético com Scarpa, Zarate, Bernard, Paulinho e Hulk. E não ou um ou outro nesse sentido, né, Donk? E assim, você parar a pensar, de repente, forçar para alguma compensação financeira, de repente ele chegar agora, até mais para contextualizar, não sei se isso seria determinante ou não. O Bernard hoje ele é peça fundamental do Panathinaikos, que tem a chance de voltar a ser campeão depois de 14 anos na Grécia. O time é vice-líder do campeonato, 1 ponto atrás, só do AEK Atenas, que é o líder. E assim, é um gigante do futebol local. Então, de repente, ele no meio de uma temporada que as coisas têm fluído, pode ser histórica. E pro Atlético também vale a pena, porque você não tem que pagar uma compensação financeira. Então, o cenário faz muito sentido, muito mais sentido de vir pro meio do ano do que agora. Só que aí tem essa questão, pode ser que seja para repor alguém, que faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, não. Eu só joguei aqui porque eu sou boba, porque eu sou besta, eu adoro falar esse tipo de coisa. Mas e pro lado do Palmeiras, Mari? Pensar em jogadores, talvez, não necessariamente, a gente não sabe se é o Bernard, como o Mendel trouxe pra gente, mas em termos de características de peças que o Palmeiras precisa ofensivamente. Eu acho que encaixa. Encaixa? Eu acho que encaixa. Eu acho que assim, porque a gente tá falando de um jogador que tem muita qualidade. Então, assim, para além do imaginário, para além do que ele hoje é ou não é, sobre o que ele já foi, esse cara da velocidade, enfim, tudo bem. Mas é um jogador com muita habilidade, qualidades. A gente mostrou ali, né, nos melhores momentos. É um homem muito importante hoje no clube atual dele. Então, não é que estamos falando de um nome que surgiu com muita expectativa e que entregou a expectativa e caiu de produção. Não, a gente está falando de um jogador que tem muita qualidade, de um jogador que ainda sabe fazer, né? Sabe jogar bola. Então, acho que ele encaixa com uma margem de crescimento com o Abel, pensando nesses dois lados do campo. Eu acho que é um atleta hoje que você pode usar ele em diferentes funções do meio para frente. Eu acho que ele tem espaço. Mas aí, se eu estou jogando aqui terror e psicológico e tortura pro torcedor do lado do Atlético, o Palmeiras tem uma realidade, porque vai perder o Endrick no meio do ano, né? Exato. Então o Palmeiras, querendo ou não, nesse mercado, não estou falando necessariamente que essa pessoa é o Bernard, mas estou falando para a parte ofensiva, o Palmeiras, de certa forma, vai ter uma perda muito, muito, muito significativa. Que a gente imagina que o Abel queira uma reposição, Donk. E ainda você pensando num cenário que o Dudu não voltou, né? Então, verdade. assim, talvez pro Atlético esperar um meio ano por um jogador como o Bernard faça mais sentido do que o Palmeiras. O Palmeiras talvez tenha mais urgência. Por mais que contratou o Bruno Rodrigues, que é um cara que faz diferentes funções, pode ser esse ponto, mas é o Palmeiras que tem uma temporada também muito longa, que já tinha necessidade de reforçar o elenco. Então, talvez o Palmeiras tenha mais pressa em relação a isso, até para assimilar um jogador, né, antes da saída do Endrick, que simplesmente não chegar ali em cima da hora e possa substituir. Então, talvez o Palmeiras tenha mais pressa. E só rapidinho uma correção, falei que o líder é o AEK Atenas, na verdade é o PAOK no Campeonato Grego. Só para registrar. Te perdoa depois. Muito obrigado. Tá bom, Donk? Muito gentil. Foi importante. Você já não volta mais no Sport Center a partir de amanhã. Mas pro lado do Palmeiras, na verdade o Atlético e o Palmeiras têm essa mesma característica, né? Pelo menos nesse mercado, assim. São equipes que estão trabalhando um pouco mais em silêncio. Eu acho que o Gustavo Scarpa acaba que traz uma atenção de todo mundo, mas a gente tem visto, assim, movimentos sutis das equipes. O Bruno foi uma surpresa, né? O Bruno foi Palmeiras. Completamente, né, Mari? Foi. São equipes que não estão fazendo muito alarde, mas que estão se movimentando no mercado, ou pelo menos sondando, opa, tem esse jogador ali. Acontece de, se puxar aqui na memória, sei lá, o jogador X está sendo negociado e depois aparece, Atlético tinha interesse, o Palmeiras sondou, eles estão ali de olho no mercado nesse sentido também, porque precisam. Sim, precisam. Um precisa mais que o outro? Não sei se talvez o Palmeiras perdeu mais na temporada, né? Por negociação, Endrick, por lesão, o Dudu, peças importantes ali, Arthur. né? Agora é possível saída do Arthur. Já vinha também de um desgaste de encontrar substitutos para Scarpa e Danilo, então virou temporadas ali sob uma pressão muito forte, né? E isso foi se cobrando em campo.
Porque em determinado momento, o próprio Abel falou, precisou lançar muitos jovens jogadores, faltou esse elenco um pouquinho de peça de reposição mesmo ali, né? Esticou muito ali o limite dos jogadores titulares. Então, talvez o Palmeiras. Eu acho que o Atlético, ele também trabalha um pouco no limite da reposição. Eu acho que em comum eles têm isso, né? Desse limite da reposição. São equipes titulares muito fortes. É claro que nem todo mundo vai ser o Flamengo nessa questão de poderio financeiro, mas às vezes é isso, é um jogador da base exposto um pouco antes. As duas equipes têm talvez esse banco precisando de um cuidado, Dom. O que dá mais a sensação do Palmeiras é muito pelo poder que ele desenvolveu com a saída de atletas que não foram repostas, com os títulos que ele tem conquistado, então também entra a questão de premiação e toda a situação do Abel. O quanto que você também contratar jogadores é importante para você segurar o cara Você alimenta um trabalho, né? Exato, Assim. e o quanto que ele tem essa necessidade, deixou claro, e com toda a sutileza, muitas vezes, também para não expor os garotos que estavam sendo escalados, ele sempre teve muito esse cuidado, mas deixou claro inúmeras vezes a necessidade. Então, talvez o Palmeiras muito mais nesse sentido, pelo que conquistou, pelo dinheiro que trouxe em relação a vendas e a conquistas, pela questão do Abel, talvez um pouco mais. Não se firmaram, né, em janelas anteriores. Também tem esse aspecto. Então, talvez o Palmeiras eu colocasse um pouco a mais por conta disso, mas são dois elencos que precisam. Até porque o Atlético, assim, pelo que trouxe e pela demonstração com o novo estádio, também é time para ir para as cabeças, assim, em todas as competições. A gente tem que também lembrar, por incrível que pareça, o Hulk também é um ser humano, né? Claro. E o Hulk tem feito 3, 4, 5 temporadas, vai bater 37 anos agora, jogando, e a gente sabe que nem sempre, por mais que ele seja um incrível Hulk, precisa às vezes de um descanso e de não dá para depender exatamente do brilho dele, do Paulinho o tempo inteiro para uma temporada que bate o quê? 80, 70 jogos? Exato. Um cara de 37 anos. Eu acho que seria um reforço muito interessante pro Filipão. Encaixa melhor onde? Eu acho que ele se encaixa melhor no Galo, cara. Pela identificação, acho que ele se encaixa melhor no Galo do Filipão. Até trabalhou e levou ele pra Copa do Mundo, né? Opa! Ele disputou a Copa do Mundo Sem de 2014. dúvida. Você acha que jogaria os 4? Você acha que conseguiria, então? Conseguiria jogar Bernard, Scarpa, Aí não, Paulinho e Hulk? Não. Então. Aí tem que ver eu acho pro que Bernard aonde jogar. que Com o ele... Filipão... Com o Filipão é mais difícil. É o combo perfeito pro Bernard, né? Atlético Mineiro e Filipão, né? Né? Vamos lembrar, o Bernard ficou muito marcado pelo 7-1, Claro. Porque ele é a escolha do Filipão para o lugar do Neymar. Jogo, né? O Neymar estava fora, lesionado, e aí aquela dúvida, povoa o meio campo, congestiona ali e tal. E aí ele, com o argumento da alegria das pernas, né? O Brasil vai para cima lá, a escolha se mostrou equivocada. Mas muita gente fala, o Bernard jogou muito aquela partida porque o jogo era em Minas, era no Mineirão. Então, certamente imaginava-se muito torcedor do Galo ali e a escolha do Filipão passaria um pouco por isso, que é uma coisa meio antiga, né, do futebol, né? A seleção vai jogar em tal lugar, vamos botar um cara dali, que a torcida local gosta e tal. E a questão se mostrou equivocada, né, a decisão do Filipão. Só que o Filipão gosta do jogador e o jogador adora o Galo e o Galo adora ele, entendeu? Então, Por isso que eu acho que o encaixe é melhor também. Não tem discussão. E o Palmeiras vai ter o retorno do Dudu também, né? E aí você já vai ter um cara para você brigar e um cara que tem um peso muito grande e é um jogador de muita qualidade. Eu não sei nem se ele chegaria como titular no Palmeiras também. O Bernard? É difícil você encaixar ali agora. E hoje eu também acho que ele teria que ralar muito no próprio Galo. Assim, porque menos do que no Palmeiras, acho. Mas aí eu acho que é o que a gente está falando do Flamengo. Se você quer disputar os grandes títulos, você tem que ter essa concorrência. É isso. Não, você tem que vencer a concorrência. Esse é o tipo de caso. O Bernard está entre Palmeiras e Galo. Palmeiras e Galo vão disputar os principais títulos desse país, certo? Estão entre os dois maiores elencos ali. O Flamengo e tal. também. Então, o Flamengo está no bolo. Mas se tá um jogador pingando aqui, essa bola aqui, é que nem vai lá quem pegar primeiro. Sim. Mesmo que ele não... Que o Galo contrate o Bernard e ele não seja o jogador que era do passado, que se imagina, pelo menos você não deixou ele jogar no Palmeiras. Enfraqueceu um adversário. Tem uma questão também. O Galo quer manter o Paulinho, tem contrato com ele, mas o Paulinho explodiu de vez nessa temporada no Galo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando muito. É um jogador que ele ainda tem mercado na Europa. Tem clube europeu que está de olho no Paulinho. Sim. Então, se você já traz outra peça, já faz parte de um planejamento. Acho que o Rodrigo Caetano falou sobre isso no fim do ano passado. Não dando a ideia de que tem proposta que está para sair, mas que isso pode acontecer. Você não vai com ele casado por 3, 4 anos. Você imagina, se o Palmeiras tivesse contratado o Hulk. Você não joga, não sei o quê. O Hulk é palmeirense,
O Hulk frequentava o Allianz Parque, ia lá em jogo, ficava lá não sei o quê, assim, meio que, né, plantando ali não sei o quê. O Palmeiras não fez uma proposta por ele. Imagina, o Hulk virou um dos grandes ídolos da história do Galo, decisivo no brasileiro que saiu da fila. Ele poderia estar no Palmeiras. Né? O que teria feito de diferença pro Galo, sobretudo, né? Eu realmente acho que a curva de ascensão no segundo semestre do Galo, ela permite a gente imaginar coisas importantes. Eu acho que o Bernal tem mais perfil de contratação do Galo que do Palmeiras. O Palmeiras ele não vai muito num cara que tem mais grife, né? Grife, né? É, aquele cara que tem mais peso, o cara de impacto. Acho que o grande impacto é o trabalho do Abel, que melhora os jogadores. O Galo já vai num Hulk, vai num Paulinho, vai num Scarpa. Né? Agora tentando o Bernal, acho que ele se encaixa mais nesse projeto do Atlético. O Atlético Mineiro, eu estava falando do Galo nessa ascensão do segundo semestre, uma coisa que chama a atenção, Fábio, é como o Galo no segundo turno foi incrível, né? Fez melhor campanha e tal, mas ele perdia uns jogos assim, perdeu do Coritiba em casa, aí teve aquele jogo com o Cruzeiro, o clássico, primeiro na MRV Arena, que perdeu com um gol contra do Gemerson. Teve mais um empate com o América já naquela reta de descenso, né? Aquela queda de segunda divisão, mas ganhou de todo mundo e fora, né? Ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Flamengo fora e tal. O que você imagina em 24 pro Galo? No ano todo, né? O Atlético, assim, com o Filipão, por exemplo, começou muito mal, né? Começou mal. 9 derrotas. E aí você olhava para aquele elenco e falava, mas como é possível isso, né? O Filipão, a experiência que ele tem, o elenco que ele tem em mãos e o time não conseguiu engrenar. E aí, no segundo turno do Brasileiro, ele conseguiu, né? Ter uma sequência de bons resultados, mas mesmo assim foi um time que oscilou mais do que o torcedor esperava. Mas é um time forte, Felipe. É um time que em 2024, assim, bem trabalhado, né? Assim, bem montado, um time equilibrado também. Porque também não adianta você olhar só no quarteto, né, desses 4 para frente. Por exemplo, você encaixar esses bons jogadores do meio para frente. Tem que ter uma sustentação defensiva, um equilíbrio de meio campo, para que você consiga conquistar os títulos. Mas é um elenco qualificado nas mãos de um treinador que tem muita capacidade. O Galo está muito ambicioso, né? O que eu vejo é uma coisa positiva. O Galo lançou em 2023, inaugurou sua nova Arena MRV, é mais uma fonte de renda, é importante para um clube ter o seu estádio próprio. Mineirão ainda, vira e mexe, pode ser utilizado eventualmente pelo Galo, mas ele tem agora uma casa para fazer dinheiro, né? Sua torcida apaixonada a participar. O Galo está tentando nos bastidores, acho que não vai conseguir, jogar o Super Mundial de 2025 da FIFA. Está tentando ali, porque já tem Palmeiras, tem Flamengo e tem Fluminense. Né? Outro time brasileiro só pode jogar esse torneio oficialmente se ganhar a Libertadores esse ano. Então, o caso do Galo, se ele ganhar a Libertadores 2024, ele estará no Mundial. Mas ele está tentando, por conta de ranking, não sei o que lá, tentar ainda. Mas assim, o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, tinha outros clubes interessados, procurando, sondando, fica no Galo. Então, assim, o Galo tá com dinheiro, tá com projeto, tá com estádio, tá com ambição de jogar Mundial. Né, a coisa ali tá grande. Tá brigando lá, o Scarpa poderia estar, talvez não no Palmeiras, voltar para o Palmeiras, em outro clube, vai lá, ele contrata, desbanca outros interessados, possivelmente leve a vantagem aí sobre o Palmeiras no caso do Bernard. Então é um Galo que tá bicando forte. Eu realmente acho, especialmente o ataque, né? Assim, a dupla Paulinho, tudo bem, você não pode confiar assim, dar as camisas e falar, vai! Mas não é isso, o Galo não é só isso. Agora, Paulinho e Hulk no segundo turno, dá medo. Não, e chega um Scarpa, pode chegar um Bernard, já tem um Zaratio, já tem jogadores de muito... O Arana. Igor Gomes, você tem um elenco ali de qualidade. E o Filipão teve um início ruim, mas depois, quando ele achou o time, foi atropelando, né, nessa reta final. É um candidatíssimo a brigar por todos os títulos nessa temporada. E aí, sobre o Palmeiras, Fábio? Do Palmeiras. Então, o Palmeiras é curioso, porque o título brasileiro, ele é... Eu não gosto... A história do Rodrigo do Si. O título do Palmeiras é pesadíssimo, como foi. Essa arrancada, ela é linda. Mas até a arrancada acontecer, a gente estava tendo um ano de baixa do Palmeiras em comparação ao próprio Palmeiras. O sarrafo é muito alto. Pressão também. Pressão, torcida com a Leila, o Abel, pistola e tal. E o Palmeiras está ali, ele tem um ótimo elenco, mas, de novo, sem grandes contratações. Como é que você está vendo esse Palmeiras? Eu acho que seria, assim, a contratação do Bernard pelo Palmeiras, acho que seria
um grande presente para o torcedor, assim, porque a Leila foi cobrada, né, com relação a contratações, você olhar para outros clubes se movimentando e o Palmeiras um pouco mais devagar nesse quesito. Então é um jogador que eu acho que jogaria até mais fácil do que no Atlético, acho que o Bernardo encaixaria no Palmeiras, né, no meio-campo do Palmeiras ali, traria muita qualidade, enfim. Mas é um time muito competitivo, né, Felipe? Assim, essa arrancada do Palmeiras, esse título brasileiro, ele se deve muito a essa questão competitiva do clube, né? Desse DNA dos jogadores com o treinador, de você acreditar, de você fazer bons jogos, independente do que aconteça no futuro. Então, isso tem um valor muito grande, né? E você achar que mesmo diante do cenário no passado, era possível você torcer, lógico, para tropeços do Botafogo principalmente, mas que era possível você conquistar um título que para muita gente era quase que perdido já. Então tem a mão do Abel, eu acho que tem a qualidade do elenco também, mas é um elenco que precisa ser qualificado. Eu acho que tem espaço dentro desse elenco do Palmeiras para você trazer jogadores ali para buscarem uma titularidade. Pois é, galera. Bernardo no Palmeiras, será? Ou será que vai pro Galo mesmo? Bom, o Galo já ficou com o Gustavo Scarpa, né, cara? Olha só, Scarpa no Atlético. É isso mesmo que você ouviu. O Scarpa, que foi pro Nottingham Forest, passou meia temporada lá e foi emprestado lá pro time grego lá, né? Esqueci até o nome do time lá, foi o Panathinaikos, não? E aí ele não estava conseguindo jogar também lá no time da Grécia e o Atlético Mineiro foi fazer uma proposta e deu match. O Atlético fechou. E o Palmeiras não se manifestou devido ao fato de que ele saiu grátis, ele não iria pagar para trazer um cara que saiu de graça. E que ele fez de tudo para que ficasse, e o cara não quis ficar. Essa foi a justificativa, né? Mas vai deixar um rival se fortalecer com o Gustavo Scarpa, né? Será que vale a pena esse ego do Palmeiras? Nós vamos descobrir isso mais na frente. Nós vamos descobrir, até porque não temos reserva ainda para Rafael Veiga, né? Rafael Veiga, felizmente, esse ano não teve lesão grave no fim de temporada, porque foi importantíssimo. Foi, segundo o SofaScore, foi o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ou no ano, se eu não me engano. E ele, acho que foi do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador do Palmeiras, a melhor pontuação, as melhores notas, a melhor média de notas foi do Veiga. Por incrível que pareça, ele não jogou nada. Se você pensar assim, pô, ele não foi o Veiga de 2021, 2022, e foi o melhor cara. Imagina os outros, como é que estavam então. Se ele tava, que não parecia bom, que teve as melhores notas, imagina o resto. É que o Endrick destruiu também no final, né? Mas é aí que eu quero falar para você. Será que o Bernard é uma boa opção? Ou seria, né? Porque o Palmeiras desmentiu esse interesse. E o Caio Paulista, hein? Meus amigos trabalhando. Quando é que vai sair esse anúncio, hein? Bom, assim que sair o anúncio, você vai ver aqui, com certeza, no canal do Verdão. Então, você vai ver. Se é que já não viu em um desses vídeos aqui, né? De repente, enquanto eu falo aqui, saiu, já gravei outro vídeo, já saiu o vídeo primeiro. Então, ó, se liga aí nos vídeos com as notícias e com o que a imprensa fala também, com as entrevistas, com tudo aqui do maior campeão do Brasil, no nosso canal do Verdão. Avante, palestra!